Aranducast. Aprender nunca foi tão divertido de escutar. Bem-vindos ao Aranducast, o podcast que te convida a questionar tudo. Eu sou a Thaísa. E eu sou o Eduardo. E hoje vamos explorar o poder da memória e como ela molda quem somos. Você já parou para pensar como as suas memórias influenciam a pessoa que você é hoje? E aí, Du, você já parou para pensar nisso? Eu paro, acho que talvez, para pensar nisso quase todos os dias. Porque eu tenho uma obsessão com o tema memória, tanto as memórias minhas quanto as memórias de todo mundo, sobre mim ou sobre a vida, sobre o mundo, enfim. Memória é uma coisa que me atrai. Então, assim, mas me influencia em tantos modos que eu não sei nem dizer qual seria, tipo, como elas me influenciam. Mas acho que a gente pode pensar sobre isso aí. E pra você? Pra mim, eu acho que muito, né? Eu acho que a gente já conversou sobre isso, né? A minha relação com a vida mesmo, né? Com o estar vivo é o fato da memória existir e de você ter dividido a vida com alguém. Então, enquanto a memória daquilo existir de alguma forma para você ou a reverberação disso para alguém, essa memória sempre vai existir. Eu acho que uma memória constrói várias pessoas, né? Não uma só. Ah, tipo assim, as memórias que eu tenho, de certa forma, construíram a pessoa que eu sou e isso influenciou, de certa forma, na pessoa que você é, devido às memórias que a gente constrói juntos e vice-versa, né? Então, tipo... É mó da hora. É toda hora. É uma conversa muito extensa, né? De como a memória e a vida, elas são duas coisas muito loucas, porque que ao mesmo tempo a gente tem que ter equilíbrio, né? Porque não dá para viver só de memória, né? E é graças à memória que você é quem você é no presente. Então é uma coisa muito dual que vai sempre precisar de um certo equilíbrio no fim do dia, né? O que que é memória e o que é vida presente, né? Ocorrendo. Sim, com certeza, com certeza. Até porque a memória, em certo ponto, ela é ligada ao conceito de passado, né? E a gente está no presente, né? A gente vive no presente. Sim, é um processo, né? Que tem que passar pelo passado, mas assim, senão a gente não constrói, a gente só revive aquilo que a gente já viveu e, por mais legal que tenha sido, é mais legal fazer memórias novas também, né? Tipo assim, nada é tão, tipo assim, sei lá, quando você faz um negócio que é muita adrenalina. Essas pessoas que são junkie de adrenalina. Eu gosto um pouco de adrenalina, não sou super junkie de adrenalina. Mas a primeira vez que você faz aquilo, todo mundo fala, você nunca vai sentir aquela mesma adrenalina de novo. Então você fica procurando mais outros tipos de adrenalina, outros tipos de coisas que vão fazer você sentir frio na barriga, etc, etc, etc. Porque a primeira sensação, a memória da primeira sensação nunca vai voltar. Né? A primeira sensação nunca vai voltar. E aquela memória sempre vai ser mais forte do que qualquer outra que for. Do que a grande, mas não qualquer outra, né? Mas a grande maioria das outras que foram feitas depois disso, né? Sim. Então, acho Isso que. faz, isso me faz pensar e já iniciar a falar do que de memória, mas assim, tem vários tipos, né? É, A gente pode pensar a memória em várias perspectivas diferentes sobre os tipos de diferente. memória e os jeitos diferentes jeitos de olhar a memória. Porque a gente tem que pensar que até dentro das mesmas, tipo assim, em cada área, quando a gente vai pensando, sei lá, na história, na arte, na filosofia, essas áreas já vão tratando a memória de formas diferentes, né? Elas dão uma importância diferente para a memória, pesos diferentes, né? Para cada uma dessas memórias, elas dividem essas memórias dentro delas tipo, de outras formas, assim como isso acontece, por exemplo, nas ciências, né? Quando a gente pensa em neurociência, já fui sabatinada e hoje vou dar mais uma palhinha de o que eu entendi da aula. É, que você vai tendo um outro tipo de construção de memória, onde você vai dividindo as memórias de acordo ou com o acesso que você precisa ter delas, ou como elas são formadas, por exemplo, né?
Então, isso eu já entro em alguns detalhes, eu só queria pensar em voltar um pouquinho o que eu tinha falado antes, a artes, a filosofia, todas têm a sua forma de ver. Nesses casos das ciências humanas, né, não tanto das ciências biológicas, quando a gente pensa, a memória está muito mais voltada à construção da identidade e da cultura, né? Da identidade social, da identidade cultural, porque muito se considera, né? O que é estudado são os povos antigos, né? Os que já se passaram de muitas formas. Do que já foi feito ou do que está sendo representado, pode até ser contemporâneo, óbvio, a gente tem outras áreas, né? Antropologia, você vai ter a própria arte, que pode ser contemporânea, enfim. X. Mas é muito mais uma questão de representatividade, né? O conceito de memória é muito mais interligado à ideia de representatividade, enquanto na visão da neurociência a gente está falando um pouco mais de um processo dinâmico de armazenamento e recuperação de informação, né? Então, eu vou tentar imaginar aqui um caminhozinho. Então, vamos imaginar que começa primeiro com memória. O que é memória? Que é essa nossa pergunta inicial. Então, a gente vai ter dois tipos, isso de acordo com o que muitos neurocientistas usam, que é com base em Milner, Squire e Kendall, tá? Tem gente que divide de outras formas, essa é só uma das formas que é bem utilizada e eu acho que é um pouco mais fácil da gente conseguir entender. Então, a gente vai ter as memórias de curto prazo e as memórias de longo prazo. As memórias de curto prazo também são chamadas de memória de trabalho. O que é essa memória de trabalho? Ela é baseada em coisas que você faz recorrentemente. Então, você vai praticando, você vai aprendendo elas. E, por exemplo, na escola, muito do que se aprende na escola é memória de curto prazo, porque muito do que está sendo ensinado ali vai ser armazenado por um período de tempo, enquanto aquilo estiver sob prática, e depois elas vão desaparecer, quando tiver aquelas limpezas, né, cerebrais, tal, de reorganização, etc., você vai acabar tirando as que você não usa muito, ou armazenando um caminho mais simples para chegar àquela conclusão, mas não da forma como ela está sendo trabalhada. E aí você vai ter as de longo prazo. E aí, essas de longo prazo, a gente pode dividir de novo em duas partes, que seria uma declarativa ou explícita e uma não declarativa ou implícita. Então, vamos focar primeiro nas explícitas. As explícitas também são divididas em duas partes. Elas vão ser as semânticas, que estão ligadas a quando e onde, e as episódicas, que estão ligados a o quê? Então, as semânticas é mais voltado, vamos dizer, para conhecimento adquirido e geralmente vai ser relacionado a um lugar, vai ser relacionado a uma data, etc. Uma episódica é, por exemplo, onde você estava quando as Torres Gêmeas caíram? Todo mundo meio que lembra mais ou menos o que estava. Eu lembro o que eu estava fazendo. Eu estava estudando, estava esperando a van, fazendo lição de casa, assistindo desenho na Globo, na TV Globinho, deitada no chão da sala da minha casa. Que eu gostava de fazer dever assistindo TV. Eu estava fazendo isso quando aconteceu as Torres Gêmeas. Eu lembro. Eu não sei se eu lembro ou se eu inventei nesse caso, porque eu lembro da de estar eu lembro depois. Eu lembro do depois e do dia que a minha vizinha estava assistindo na TV e eu fui na casa dela e o irmão dela já tinha ido nas Torres Gêmeas, então era tipo, era uma coisa. Mas é isso, sabe? Tipo, é aquela memória episódica ligada a um fato, né? A um Sim. episódio. Então, eu não vou entrar nas áreas do cérebro que fazem essas coisas, tá? Porque senão fica muita coisa que não tem a ver diretamente com isso, mas a gente vai estar falando sobre isso no nosso e-book. Então, estejam ligados que vem novidade por aí, da Arandu. Então, aí a gente passa para as não declarativas ou as implícitas. Essas aí a gente vai dividir em 4, basicamente.
Então, a gente tem as de procedimento, que é tipo andar de bicicleta, coordenação motora, em muitos casos, voltada à coordenação motora. Questões de pré-ativação, aprendizagem não associativa e o que eles chamam de condicionamento clássico. Então, pré-ativação normalmente é voltado quando você quando você está recuperando uma informação para ensinar uma coisa nova. Então, você pré-ativa áreas que estão ligadas àquilo para criar mais facilmente as conexões que estão por vir. Aprendizagem não associativa, eu não sei direito explicar essa, mas é tipo sensibilização, habituação, via reflexa, é tipo, é coisas meio automático, vamos dizer assim, é uma memória Sim. automática, de corpo automática, aquelas memórias de corpo, vamos dizer assim. Uhum. E aí, no condicionamento clássico, que a gente tem a questão das respostas emocionais. Então, eu, por exemplo, fui mordida por um cachorro. E eu, automaticamente, qualquer cachorro que chega muito perto do meu rosto, eu afasto. Isso é uma questão de memória, de condicionamento clássico, porque é uma resposta emocional minha, né? E aí a gente tem no condicionamento clássico também a questão de respostas esqueléticas, que daí é o que o seu corpo faz automaticamente, sem você precisar pensar. O seu corpo faz só porque seu corpo faz. Então a gente tem todas essas questões que vão sendo ligadas. A gente tem também, quando a gente fala em relação à educação, né, neurociência e educação, a gente vai ter a memória afetiva, né, que a gente já conversou aqui e vai seguir conversando sobre isso várias vezes, como é importante, né, essa ligação afetiva entre o aprendiz e quem está ensinando, né, e o responsável ali por aquele aprendizado, entre quem está aprendendo e o meio, entre quem está aprendendo e a curiosidade, né, e a sensação, o sentir, todas essas outras questões que também, né, acabam criando. E eu acho que, no fundo, uma memória é esse grande entrelaçar de formas e funções e outras coisas, né, que cria essa percepção da gente e do outro, né? Sim. Porque é isso, a memória ela vai criar para você a sensação de aqui eu preciso me preocupar, aqui eu estou seguro. Eu, sabe assim, tipo, essa sensação eu tenho, isso daqui eu sei fazer porque eu aprendi a fazer não sei o quê, então sua capacidade também de quanto mais você trabalha essas questões de memória, mais flexibilidade você tem, por exemplo, em processos criativos, em processos de recalculação, nem precisa ser tanto de criatividade, mas uma coisa que a gente vê muito problema é recalcular a rota, né? A frustração, devido talvez até ao imediatismo tecnológico que a gente tem hoje em dia, a frustração de não conseguir um negócio logo de cara é cada vez maior, né? Tipo, não consigo, sou ruim, então não vou fazer. Tem muito isso. Tem bem. E tem que Tem lembrar muito que bem. memória, até no próprio sentido da ciência, da neurociência, para você criar uma memória, eu vi um vídeo muito legal. Depois eu posso até procurar o nome, se vocês quiserem, pede lá nos comentários que eu vou ver se eu acho, que um professor passou, que mostra como é que acontece para uma memória se formar. Então, vai entrando proteína e vai fazendo as sinapses, e aí vai ficando gordinho, porque a proteína vai acumulando naquele ponto onde aquela memória vai sendo formada. Aí, se criar uma bolinha, né? Eu não lembro o nome agora, mas se criar essa bolinha, aí a memória foi formada. Então, tipo, dá para você ver memórias sendo formadas. É muito doido isso. Brisa. Sim. É uma brisa É da muito hora. grande, assim. Mas tem a ver com isso, né? Porque você vai ter, como eu comentei, quando a gente está falando de memória, a gente está falando de várias áreas do cérebro. Não tem uma área do cérebro que é responsável pela memória. Você tem áreas diferentes do cérebro que são responsáveis por memórias, tipos de memórias diferentes, né? Vão ser armazenados em lugares diferentes. Então,
pode ser, é por isso que, por exemplo, quando existem acidentes ou coisas desse tipo, uma pessoa pode afetar só uma parte do cérebro, então ela perde um tipo específico de habilidade ou de memória, né? Que é aonde aquilo ali estava armazenado, só aquela área é afetada. Existe também casos de pessoas que não sabiam falar idiomas e quando ocorre algum tipo de trauma, desbloqueia, vamos dizer, uma área do cérebro que não se tinha antes. Talvez por quê? Porque uma certa área foi prejudicada, o cérebro tenta reconstruir, e ao reconstruir, ele ativa uma área do cérebro que faz certos tipos de conexões que antes não eram feitas, porque antes as conexões ali naquela área não precisavam ser feitas, né? Você conseguia, era mais fácil fazer um outro caminho, né? Então tem várias coisas que dá para a gente ir pensando. Quando a gente vai pensando sobre o cérebro e sobre a memória, porque a memória é o nosso lembrar. O que a gente sabe é baseado no que a gente foi capaz de criar memórias, de uma forma ou de outra. Sim, sim. A gente é uma composição dessas memórias, sem dúvida. Isso sempre me faz lembrar do filme lá do Inside Out, como é que chama? Divertidamente. Isso sempre me faz lembrar do filme Divertidamente. Que eu não falei o nome em inglês, deixa quieto. Tá tudo sob controle. Da parte das memórias e como essas memórias são a composição da Riley, da personagem. Então, a gente, inclusive, aquele filme é uma metáfora visual muito interessante do processo neurológico de catalogação das memórias. Né? O Divertidamente também, eu não sei se já comentei isso, existe o Divertidamente passou por neurocientistas. Quando ele foi escrito e tal, ele passou por neurocientistas. Então, muito do que aparece no filme é neurologicamente correto, o que eu achei muito maluco quando eu descobri. Então, por exemplo, uma coisa que eu nunca tinha prestado atenção, mas é muito real, é essa questão de como o próprio filme mostra pra gente a capacidade que o cérebro tem de reorganizar as coisas, né? Porque a memória, ela sai de uma cor, mas nem todas elas vão para o mesmo lugar, né? Tipo, cada as áreas diferentes tem memórias felizes e tristes também, né? Quando ela tinha a área da família, a área disso, a área daquilo, apesar de cada bolinha ter uma cor, elas iam para um lugar diferente ou elas sumiam, né? Como tem aquela questão de, a partir de uma certa idade, que era justamente a idade que ela estava fazendo, você tem uma limpeza ali do cérebro de coisas que você não usa mais e você passa a esquecer. Uma coisa que é muito legal e que também mostra no Divertidamente, e eu só tinha me ligado quando eu percebi que o negócio era feito corretamente, é o fato da gente sentir que a gente tem mais lembrança ruim do que lembrança boa. A gente conversou sobre isso até quando a gente estava escrevendo o episódio, né? Que a questão disso acontecer, na verdade, é uma questão de proteção do ser humano mesmo, né? Para estimular seu cérebro a lembrar, olha, nesses momentos você estava em perigo, nesses momentos você se machucou, nesses momentos você se deu mal. Então você lembra muito mais das coisas ruins que aconteceram com você do que das coisas boas, porque quando você estava bem, você estava bem. Sim, um pouco é útil na vida dos seres vivos lembrar do que dá medo e o que faz mal, porque é assim que a gente sobrevive, tentando escapar dos possíveis predadores ou outras coisas. É uma resposta neurológica muito adequada, vou dizer. Mas é muito louco isso, porque quando tem o filme, muitas das memórias que sumiam eram as boas, e aí ficava, não, essa boa tem que ficar, mas, tipo, sim, seria o ideal se a gente pudesse guardar só as boas, mas é defesa do organismo mesmo, né? Para você, do organismo não, do corpo, da vida. Sim, infelizmente, lembrar que a gente comeu pipoca com M&M no cinema é uma ótima memória. Mas assim, saber que tomar água sanitária vai me matar, às vezes é uma memória um pouco mais importante. Eu acho que eu preferiria não lembrar preferiria, mas é bom lembrar, né? Tipo, é bom lembrar, assim, e é ótimo porque eu não tenho conhecimento de causa, é uma memória porque eu li, porque alguém me contou.
Viu, Importante, gente? Dá, mais dá pra ter importante memória ainda. só por conhecimento, Esse só é por um, estudo. esse é um dos tipos mais seguros de memória, assim, de se consolidar, das perigosas. Especialmente das Sim, perigosas, das boas, nem tanto, mas das perigosas, com certeza. sim. Mas cada memória é um fio, né? Que compõe essa tapeçaria, né? Da nossa identidade, do que a gente é, do que a gente faz e do que a gente não deve fazer. Mas o que acontece quando esses fios se rompem, né? Sempre me faz pensar nas possibilidades de uma existência sem memória. É igual aquele Ah, filme da Drew Barrymore com o Adam Sandler, né? Dos 50 primeiros encontros, que ele vai lá, ah, gosta dela no Havaí, depois ele tem que ficar a vida sim, tentando. Tipo, ele fica reconquistando. É super fofo, porque ele tem que reconquistar ela todos sim. os dias, tá? Não sei o quê. Mas ao mesmo tempo, E eu eu amo imagino o eu lado amo. psicológico pesado para a família que deve ser de uma pessoa que tem que reviver o mesmo dia para sempre, por exemplo. Sim. Isso partindo do pressuposto porque ela já tem uma composição de identidade, porque ela ficou com as memórias de longo prazo. Ela perdeu as curtas, né? Então, Exato. assim, mas aí ela acaba ficando estacionada. É muito, é difícil pensar nas implicações, porque a gente não está preparado para esse tipo de coisa, naturalmente. Você tem na questão da identidade Borne também, né? Toda aquela série, né? Que ele não sabe Sim. quem ele é o contrário dela, né? Ele Uhum. não tem memória de quem ele não tem memória a longo prazo, mas ele sabe todo o treinamento dele. Isso eu acho muito louco. Toda a memória, tipo assim, toda a capacidade dele de ser ninja com uma caneta e conseguir matar alguém com uma bique, ele permanece Sim. tendo, mas ele não sabe nem o nome dele, assim. Ele não sabe quem ele é. Sim, mais ou menos útil para sobrevivência. Mas aí, de Pelo novo, menos uma estamos coisa. falando que ele sabe de coisas que são úteis para ele sobreviver. Ele lembra dessa parte. O nome dele não é tão importante, claramente, considerando que ele é um super espião. Sim, Realmente, é ele realmente. esqueceu o que podia esquecer. Agora a gente pode começar a pensar, por exemplo, se essas memórias e essas construções, essa tapeçaria, ela compõe o indivíduo, mas o indivíduo, junto com outros indivíduos, partilham dessa mesma experiência, compõe um coletivo, compõe a sociedade. E é disso que a gente vai começar a falar agora. Vai, Thaísa. É com você! Eu acho que aqui a questão importante é a gente começar a pensar que eu digo começar a pensar porque a gente planejou alguns episódios voltados a essa questão de história-memória, que, como eu comentei, tem um e-book saindo aí logo menos. Ah, então, eu acho que a gente tem que começar com a pergunta principal, que é: a história é de quem? Né? Ela é de quem e ela está sendo contada por quem? Porque Uhum, esses são os dois pontos principais de uma história, né? A gente entender que aquela história, se ela está sendo contada por quem viveu aquela história, por quem chegou depois e mudou aquela história, né? Porque quando a história é só contada pelo vencedor, a gente tem uma problemática. Você tem o quê? Um apagamento de quem perdeu, uhum, né? Então, como a gente tem que pensar como é importante passar para frente as histórias, os rituais, as coisas que são transmitidas para gente de geração em geração. Eu fico pensando, às vezes, quantas coisas será que a gente perdeu no caminho de chás e temperos e outras receitas que serviriam como medicamentos para melhorar uma dor de estômago, para melhorar uma dor de cabeça, para aliviar uma coceira, XYZ. E hoje a gente nem para pensar, na maioria dos casos, o que, que é? Ah, eu vou na farmácia e vou comprar um remédio. E é isso, e vou colocar isso para dentro, e beleza. Eu entendo, é alívio, todo mundo, ninguém quer sentir dor, etc. Mas remédio também faz mal pro nosso corpo, né? Tipo, uma coisa de uhum. fora que está sendo colocada. E talvez a gente não precisasse maltratar o nosso corpo tanto assim, não querendo ser, tipo, super. Apesar de Sim. ser super cruelty free, vamos usar sabonete em barra e todas essas coisas. Mas pensar um pouco nisso, sabe? Em quantas coisas também a gente foi deixando de fazer
porque existiam soluções mais modernas, vamos dizer assim, que, sei lá, quão melhor é do que o que a gente fazia antes, sabe? Tipo, quão mais barato e mais eficiente e mais a longo prazo é, por exemplo, do que coisas que eram feitas antes. Então, Sim. O modo como a gente faz as coisas, a gente escolhe fazer as coisas, ele tem uma. Que é isso, a história ela vai funcionar como uma peneira dessa memória coletiva também, em certo ponto. E vai ser uma seleção do que da nossa identidade a gente está preservando, do que a gente está exaltando ou não exaltando, para a gente compor esses novos indivíduos, esses indivíduos contemporâneos a nós ou aqueles que vão vir para frente. A narrativa, a escolha da narrativa vem sempre da história, por mais que a gente geralmente não leve em consideração. Mas a gente tem que pensar quem domina a escrita da história, certeza. qual é o interesse, qual o interesse de qual grupo essa coisa está seguindo. A gente também tem que pensar quem controla a educação, qual camada da sociedade controla não a educação na sala de aula, mas a educação que é passada. O que está escrito no livro? Quem escreveu esse livro? Quando que ele escreveu esse livro? Quem ele era? Isso tudo é muito. É tipo assim, é aquilo. É a gente como cidadão do mundo, né? Como cidadão do mundo mesmo, essa palavra. A responsabilidade que a gente tem é revisar todas as narrativas históricas que caem na nossa mão. Porque não é só você receber, isso é a questão que a gente já falou do fake news, né? Só receber um negócio e não perguntar, tipo assim, tá, mas quem falou isso? Por que fulano falou isso? Como que fulano chegou a essa conclusão? Tal. Você pode estar caindo numa mentira, né? Pode não ser exatamente isso. Um adendo, só, gente. Primeiro você lê o bagulho, vê as fontes, tá? Confirma as fontes, não vai sair questionando a história, assim, não vai fazer o Trump e sair questionando dados da história, porque eu achei que sim. Então, assim, também vamos com calma. É para questionar, a gente deve questionar tudo, é o papel das ciências, serem questionadas e questionarem, mas também vamos com calma, né? Com parcimônia, né, gente? Tipo assim, com parcimônia. 20 pessoas falaram que sim durante a história e essas 20 pessoas são referência, talvez essas 20 pessoas estejam certas e você esteja errado. Sei lá. Essas pessoas geralmente pararam toda a vida delas para pesquisar sobre isso, para falar com outras pessoas, para fazer várias análises e tem uma tese, tem toda uma construção. Então, assim, né, também vamos com calma. É importante. Porém sempre se questionar sobre a razão. Ter essa responsabilidade, porque e eu acho que quando você revisa isso e faz isso com parcimônia, obviamente, você amplia a sua narrativa histórica também. Porque quando você entende quem era aquela pessoa, por que ela estava exaltando isso ou menosprezando aquilo, né? Qual que é a classe social dela, o poder econômico dela dentro daquela coisa. Isso serve não só para texto literário, isso serve para uma obra de arte, né? Quem é o pintor. Isso serve para música, e isso é uma coisa que eu quero falar muito. Ai, funk não é música. Funk não é cultura. É cultura, sim. É cultura, sim. Pode ser o que você não gosta. Pode ser que você não goste. Cultura não é só o que você gosta. E isso é muito importante a gente pôr dentro, deixar bem claro, assim, desde o princípio. Sim. Não é porque você não gosta que aquilo não é cultural. E eu acho que isso fala muito, quando você fala, funk não é cultura, isso fala muito sobre o que você quer apagar culturalmente e historicamente sobre um período de tempo e espaço, que nem o Du estava falando mais cedo, de que a gente tem que pensar nisso, né? Porque a gente tem que lembrar que é um ato de justiça dar voz para quem foi silenciado. O funk é ruim por causa disso, porque eles só falam disso, tá? Mas que oportunidade você está dando para ele poder falar de Paris? Você quer que ele fale de Paris? Você quer que ele fale de, sei lá, da Disney? Você quer que ele fale? Deixa ele para lá. Então, dá dinheiro e dá condição para isso, entendeu? Sim, mas também tem um senso moral, e aí não só moral sobre o que se fala, mas da utilidade tem a coisa do belo da arte, e então, assim, as pessoas também têm um estereótipo específico do que é belo, tem o que é certo, o que é politicamente... nem sei se eles entram nessa questão politicamente, mas no sentido... Politicamente correto também, eu acho que tem a ver com politicamente correto. Da comunicação do indivíduo com o social, e aí
Tem uma moral, tem regras morais que as pessoas externalizam para o outro, que são individuais, e aí elas classificam como feio, chato, ou Isso são várias desnecessário. camadas. Isso a gente pode separar um mês inteiro só para discutir isso Sim. depois. Sim, com certeza. Porque eu acho que o belo e o ético e o moral e tudo isso são coisas que demoram horas. São discussões que demoram horas. Mas é uma Mas coisa a voltando... levar em conta, eu acho, dentro dessa Assim, questão de memória, né? Não é só o que é bonito, né? A gente acabou de falar que muito do que é ruim é o que a gente mais lembra, né? Talvez a gente não devesse apagar da memória das coisas que a gente não gosta também, porque talvez o que a gente não quer lembrar que existiu, o que a gente quer apagar da nossa cabeça que existiu, é um grande retrato da sociedade, né? É uma grande parte da população, né? Não adianta, é a ideia da higienização que eles fazem muito aqui em São Paulo, onde eles simplesmente empurram os mendigos e os moradores de rua, né? De um bairro de elite para dentro de uma zona mais central, mais comercial, mais não sei o quê, porque no bairro de gente rica não pode ter morador de rua. Eles não podem ver, eles não querem ver. Ninguém quer ver isso, sabe, aqui. Então, porque e aí, atrapalha a minha existência perfeita, né? Tem um pouco essa questão. E aí a gente também entra muito na memória, principalmente em São Paulo, as pessoas têm uma questão muito porque a memória individual ela é subjetiva. Já a memória coletiva, a gente tem que partir do pressuposto que elas não são iguais, mas elas se comunicam. Então, assim, a gente vê essa memória coletiva a partir de pessoas que tiveram a mesma experiência e passaram por aquele momento, Então, elas têm visões muito subjetivas dessa coisa. Então, por exemplo, não, porque o centro de São Paulo nos anos 50 era diferente. Então, mas era, né, tesouro? A gente tem outras preocupações agora. A gente tem outras problemáticas. Não, que é a gente não aquilo, né? resolveu. Na minha época era melhor. Na sua época, na minha época, criança corria pela festinha com garrafa de Coca-KS de vidro na mão. Reflita. Não era melhor, querido. Andava no banco da frente sem cinto, sabe? Tipo, Sim. não era Essas são melhor. as memórias que a gente tem que lembrar, porque é isso. Porque se eu cair com a garrafa de vidro, eu vou me cortar. Então, assim, são coisas que a gente tem que manter. Pois. Enfim, eu Mas, acho enfim. que isso tudo entra em. A gente pode levantar dois exemplos, né? Quando a gente está falando dessa questão de memória e referência e cultura e criação de identidade, tanto de indivíduo quanto de coletivo, né? É pensar no Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças e no Black Mirror de forma geral, né? Mas Sim. em específico o The Entire History of You, né? Que as duas obras exploram a relação que é a complexidade que é a relação entre memória e identidade, né? Enquanto o primeiro ele vai questionar a dor e a beleza de lembrar, mostrando como as memórias elas moldam relacionamentos. O episódio do Black Mirror ele ilustra um perigo da memória perfeita, né? Como uma obsessão pelo passado que não deixa você viver o presente, porque daí tudo que veio antes era muito melhor do que eu estou vivendo agora, né? Exato. É exatamente isso. Mas será que esquecer ou apagar quem a gente foi é uma boa ideia? Não sei. Ou a memória é o que nos mantém vivos? Aí a gente pode discutir várias coisas. Eu Também em acho que outros eu quero episódios. saber a opinião das pessoas. Quem ouve o nosso podcast, por favor, conversa com a gente nas redes sociais ou aqui nos comentários. Deixa aqui pra gente. Será que esquecer é apagar quem fomos ou a memória é o que mantém a gente vivo? O que você acha? Porque eu não sei. Enfim. Vamos descobrir. Bom, Então, acho que aqui nesse último bloco a gente pode conversar um pouquinho sobre a importância de cultivar memórias afetivas no processo de aprendizado e crescimento, né? E como as experiências significativas acabam fortalecendo os vínculos emocionais com o conhecimento, né? Que é uma coisa que a gente conversa bastante
aqui na Arandu. A memória, ela é uma ferramenta de resiliência e conexão com os outros, né? Principalmente, acho que uma coisa que eu notei muito, por exemplo, uma coisa que acontece muito quando eu conheço outras pessoas da América Latina e a gente fica muito feliz quando a gente descobre que o outro assistiu Chaves. Que isso é uma memória coletiva, isso é uma criação de identidade e, e todos nós da América Latina, tipo, eu já conheci argentinos, eu já conheci colombianos, já conheci panamenhos e eles tinham assistido Chaves. Então, assim, isso é muito legal. E a gente sempre se empolga e a gente sempre cria uma conexão muito interessante porque a gente participou da mesma criação de memória coletiva. Isso é um incentivador de conexões, né? Não, eu acho assim que é a história, né? Às vezes o que é a nossa história pessoal, às vezes a história tem a ver com a história pessoal do outro, né? É nessas horas que a gente se liga, né? Que a gente se conecta, né? Aquela coisa do uma vivência minha ou alguma coisa que tem a ver comigo e outra pessoa já fez ou também tem aquela vontade. São essas coisas que vão conectar a gente, né? Então, eu sigo acreditando que são as memórias, né, que definem a nossa essência, né? As memórias que a gente constrói com os outros, vão definindo a essência de tudo que está sendo tocado por aquela memória, de uma forma ou de outra, né? Tudo que é racional e que de alguma forma está sendo tocado por aquela memória, cria, né, laços e cria talvez uma facilidade de se empatizar, né, com o outro quando você consegue criar paralelos entre memórias suas e memórias do outro, né? Porque a gente fala muito sobre empatia, tipo, se pôr no lugar do outro, mas lembrar que você não é o outro. Mas a forma mais fácil de você tentar se pôr no lugar do outro é tentando relacionar com alguma memória real que você tenha, ou com alguma sensação que você tenha sentido, né? Para poder, pelo menos, tentar se posicionar nesse outro, né? Nesse lugar do outro. Então, né? A memória é muito importante para a gente pensar isso, eu acho. Sim, mas aí uma pergunta para quem está ouvindo. Que memória você carrega que define quem você é hoje? Ou quais memórias? Porque também pode ser mais de uma, tá? Não, né? Eu acho que são milhares, mas... Eu acho que uma memória... Cada característica minha é pautada em algumas memórias específicas. Então, assim, acho A gente pode fazer um episódio só sobre as características específicas do Eduardo e as memórias dele. Olha, eu tenho uma obsessão, eu sou tipo um colecionador, não de coisas materiais, mas eu coleciono memórias como bibelôs. E assim, não precisa nem ser muito importante, às vezes é tipo, sei lá, um dia que tava chovendo e eu tava na janela e num lugar específico e aquela sensação ficou ali e eu guardei como um quadrinho, assim, que eu volto e olho de vez em quando para me sentir bem. Então, assim, eu tenho uma coleção num quarto dentro da minha testa, dentro da minha cabeça. Olha que legal, as suas memórias são quadrinhos. No Harry Potter as memórias eram líquidos, lembra que eles jogavam líquido, daí o cara mergulhava a cabeça dentro? Sim, mas eu achava meio nojento. Enfiar a cabeça dentro da memória dos outros. Aquela água parada. Não, a memória dos outros é até legal, porque é um sonho conseguir olhar dentro da cabeça das pessoas, mas... não, eu achava meio nojento aquela água parada, todo mundo enfiava a cara ali, devia babar, porque assim, baba quando... Porque, gente, não dá, senão as memórias iam começar a se misturar. Tinha que trocar água sempre, senão as memórias iam começar a se misturar. Sim, mas o Dumbledore enfiava a memória a rodo ali, mas aí, se ele usou uma vez, ele não podia usar de novo? Bom, são questões aí. Tinha que drenar, sei lá, tinha que ter sistema de drenagem aqui. Eu não sei, estranho. Enfim, qual memória define você? Das pessoas uma hora dessa. Tinha sistema de drenagem, a piazinha do Dumbledore de memória? Bom, eu acho que construir memórias é construir pontes para o futuro, né? Porque quanto mais memórias você cria, mais conexões, mais possibilidades de conectar você abre, né? Mais coisas. E conectar com você mesmo, inclusive. Sim,
Sim, com certeza. E acho que é isso, né? Hoje refletimos sobre como a memória é a base da nossa identidade. Ela ensina e nos conecta e nos define. Sim, e hoje? Que memória você vai criar hoje? Fala pra gente nas redes sociais qual a memória que você vai criar hoje, qual as memórias que você espera criar e, não sei, o que você gostaria de lembrar daqui 10 anos. Se você quer lembrar de um balde de pipoca com MM, vem com nós. Vem com nós assistir Capitães de Areia no cinema. Um beijo. Beijo, tchau. Esse podcast é feito com muito carinho pela Arandu Fun. Roteiros e apresentação, Thaísa Daniele e Eduardo Cotarelli. Edição e ajustes sonoros, Breno Verniz, produção audiovisual. Arte e identidade visual, Luke. A voz da vinheta é da Valentina Bernardino e as músicas adicionais são do Quincas Moreira. Não esqueça de deixar nos comentários o que você achou desse episódio. Um beijo e até semana que vem.